Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 42 ao 44. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Basta acompanhar Jesus passo a passo em sua paixão para ver o quanto isso é verdade. Jesus está sozinho. Nesta obra da redenção da humanidade, ninguém pode lhe ajudar. Ele mesmo afirma pelo profeta: o lagar eu o pisei sozinho. Isaías 63, 3. Com o rosto prostrado em terra, Jesus orou a seu Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se possível, mas não era possível. Este era o único caminho para salvar a humanidade. Jesus era o único que poderia levar ao fim este duro empreendimento do amor divino. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o Pai, em profundo amor para com a humanidade, para contigo e para comigo, não passou o cálice. Jesus orou 3 vezes. Sua agonia aumentou a ponto de suar gotas de sangue. Se há pouco estava triste até a morte por ter sido feito pecado por nós, agora está em agonia por a ira de Deus estar sendo derramado sobre ele, nosso irmão na carne, por causa de nossos pecados. Agora estava sentindo o abandono de Deus, as agonias da morte, os horrores infernais. Tudo isso arde em sua alma santa, a ponto de suar sangue. São nossos pecados que o fazem penar assim. Quão horrível é o pecado! Quão grande a ira de Deus sobre o pecado! Eis ali o nosso substituto. Sofre por ti e por mim. Seu sofrimento foi tão grande que foi necessário vir um anjo do céu para o animar e fortalecer. O que estava acontecendo a Jesus para que uma criatura viesse consolar o Criador? A Escritura não nos revela os detalhes. Provavelmente o sofrimento de Jesus foi tão grande, a sua humilhação tão profunda, que em sua natureza humana perdeu de vista o porquê de seu sofrer. Foi necessário vir um anjo para o consolar, para lhe mostrar a razão do seu sofrer, que é pela salvação da humanidade. Após esta luta com a morte, na qual experimentou o profundo abandono de Deus e os terrores infernais, Jesus se levantou e foi aos seus discípulos. Os apóstolos não se cansam de falar sobre o sofrimento de Jesus. Paulo também escreveu sobre: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. O apóstolo Pedro declarou: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Tudo isso Jesus suportou para que todo aquele que nele crê não precisa temer mais a morte. Nesta fé, Estevão, ao ser apedrejado, exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, 6.
E o apóstolo Paulo afirma: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 2. A história nos mostra muitas pessoas que enfrentaram a morte corajosamente. Mas enfrentar a morte, considerá-la lucro, enfrentá-la com confiança e esperança, só é capaz aquele que está em Cristo. Tememos a morte por causa do pecado, porque não fomos criados para a morte, sim para a vida. A morte é castigo sobre o pecado, é uma intromissão em nossa vida. Mas Jesus venceu a morte e nos diz: não temais, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. E ao malfeitor na cruz, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43.